Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar uma coisa que muita gente me pediu e eu acho que é interessante de dividir, que foi o que eu fiz de diferente na minha alimentação pré-implantação do embrião. Na primeira tentativa do ano passado, que não deu certo, que eu já falei várias vezes para vocês, que foi um positivo baixo, enfim, eu não fiz nada diferente na alimentação. A única coisa que eu fiz foi tentar inserir alguns nutrientes a mais, me alimentar bem, né, enfim. Mas eu não prestei muita atenção no que eu tava comendo e tal. E aí na segunda tentativa, que veio o Luigi, que tá aqui na minha barriga, eu já prestei muita atenção, fui atrás, quis me informar bastante, li bastante pra realmente dar a maior chance possível naquela implantação. Então, quando foi uns 15 a 20 dias antes, uns 20 dias antes de fazer a minha TEC, eu já comecei com essa alimentação diferente que eu vou ler pra vocês. Que inclusive eu amei, tá? Eu amei muito. Eu fui numa endocrinologista que me pediu vários exames e ela que me passou essas orientações aqui, mas eu achei que foi bem interessante e casou muito com várias informações que eu li pela internet, que eu vi que eram importantes da gente se atentar. Então, eu tenho minha colinha aqui porque eu quero falar e não quero falar besteira, tá? Bom, ela fala, seja bem-vinda a essa jornada de acompanhamento para a transformação dos seus hábitos. Então, basicamente, o que era o foco? O foco era desintoxicar meu corpo, tirar tudo que era inflamatório, para ajudar nessa implantação do embrião. Além dos cuidados de restringir alimentos e hábitos inflamatórios, tem as coisas que a gente ia incluir na minha alimentação, que são antioxidantes, alcalinizantes e detoxificantes, tá? Então, o que a gente incluiu no meu cardápio de rotina, assim? Que a gente colocou na minha alimentação, basicamente. Vegetais brássicas, que são couve, repolho branco, repolho roxo, rúcula, espinafre, brócolis, couve-flor, nabo e rabanete. Tem várias coisas que eu já comia, mas tinha coisas que eu não comia. Abóboras, todas as espécies. Frutas como abacate, que até hoje eu tô viciada. Abacaxi, também tô viciada. Melão e frutas vermelhas. Cebola roxa, cúrcuma e orégano. Azeite de oliva extra virgem, castanhas e sementes e grãos de leguminosos como lentilhas, feijões, que eu amo de paixão, ervilhas e grão de bico. A hidratação diária. Ao acordar, todo dia de manhã eu tomava 1 a 2 copos de 200 ml em jejum. É importante a gente se hidratar ao longo do dia bastante, mas eu fazia isso todo dia de manhã. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, tô falando de pré-implantação, implantação, mas serve para quem tá tentando naturalmente também. Às vezes você não tá fazendo o processo de FIV, de coleta, de implantação, etc. Mas você tá aí tentando, você é uma tentante, você tá meses e meses nesse processo, ou você tá decidindo começar a tentar. Eu acho que tudo isso, toda essa alimentação e todas essas dicas são válidas também para você. Só para deixar claro que não é só para isso. No meu caso foi para isso, eu sei que tem várias que me acompanham que também estão nesse processo, mas também tem as tentantes naturais aí que estão tentando e eu acho que vai ajudar de qualquer forma. Eu evitei consumo de bebidas alcoólicas nesse período, então eu não bebi nenhum álcool. Eu evitei cevadas e cervejas, mesmo sem álcool. Eles pediram para evitar glúten, porque o glúten é inflamatório. Eu não sou intolerante a glúten, mas eu sinto que minha barriga incha um pouco quando eu como glúten e tudo mais. Então eu evitei pães, bolachas, tudo que tem farinha branca, né? E eu dei prioridade para as coisas de fermentação natural. Então, quando eu queria comer alguma coisa de pão, essas coisas, eu sempre ia para esse lado de fermentação natural. Aí eu dei preferência para o quê? Pães e massas sem glúten. Eu adoro as coisas da Char, por exemplo, que é uma marca que eu acho que super substitui. Daí massa sem glúten. Então, mesmo se eu ia comer em restaurante, eu pedia massa sem glúten, tudo para realmente desinflamar o meu corpo, sabe? Outra coisa que eu eliminei nessa fase, desses 20 dias antes, que foi ótimo pra mim, porque eu sou intolerante à lactose, então eu tirei tudo que tinha o leite da vaca. Então, tudo que tinha lactose, mas também a proteína do leite da vaca, justamente para não me inflamar. Então, mesmo produtos sem lactose, eu evitei. Aí eu substituía, por exemplo, o requeijão por requeijão de castanha. Não sei se já comeram, mas é bem gostoso. Eu fui para essas opções veganas de queijos, etc., para justamente desinflamar meu corpo. Eu tenho intolerância à lactose e eu como lactose, tá? Só que eu como tomando a enzima. Nessa fase, eu não fazia nem isso, eu tirei mesmo, porque o leite, a proteína do leite são inflamatórios, e aí eu quis realmente seguir à risca essa coisa de desinflamar o corpo. Outra coisa que eu fiz de diferente, eu fazia 4 refeições no dia, e aí eu tinha que ter um intervalo do jantar para o café da manhã de 12 horas. Então, às vezes eu tinha essa mania de beliscar à noite, etc. E aí a endócrina estava me explicando a importância de ter essa janela entre o jantar e o café da manhã. Então eu evitei esse lanchinho da noite que eu fazia assistindo seriado
criado e deu super certo, assim, eu realmente sentia que era importante esse momento. E aí, como eu não tava comendo nenhum tipo de farinha branca, etc, e eu tava comendo tudo muito sem glúten, a ingestão de carboidrato tava menor, mas eu compensava comendo carboidrato de comida real mesmo, então abóbora, batata doce, batata, os tubérculos em geral, então mandioca, inhame, tudo isso eu comia bastante. Inclusive, eles falam que o inhame ajuda a colar o embrião. Não sei se é verdade ou não, mas eu comia bastante nessa fase também. Então, isso foi uma coisa que me ajudou demais na ingestão de carboidratos nessa fase da dieta. Outra coisa que eu fui muito, muito atenta, que eu comi muito mais coisa orgânica, mais natural possível, né? Tanto nas frutas, legumes, etc. Elas pediam para eu variar muito os legumes que eu comia. Isso é uma coisa que eu me atentei muito, porque eu tenho mania de, tipo assim, eu gosto de vagem, gosto de brócolis, acabo comendo mais isso. E aí nessa fase não, eu variei muito. Nas saladas eu comia bastante folhas escuras, que são folhas que têm bastante benefícios e nutrientes. Apesar de eu adorar uma alface americana, eu dava muita preferência para as folhas mais escuras. E aí, nas proteínas que eu comia, eu só podia comer carne vermelha 1 a 2 vezes na semana só, porque ela é mais inflamatória. Então eu realmente diminui muito o consumo da carne vermelha. E aí a carne branca, o frango, eu sempre comprava orgânico e desde então eu instituí isso na minha casa. Peixes também. Então sempre pensando nessa coisa do orgânico, mais saudável possível, pro meu corpo ficar assim mais desintoxicado possível. Eu vou até ler na minha colinha aqui que tem alguns temperos que são super bons aliados quando você quer desinflamar seu corpo, que são gengibre, cúrcuma, orégano, manjericão, alecrim e tomilho. Esses são temperos que a gente acabou usando bastante na alimentação nessa fase pré e pós-implantação. E aí tem as proteínas vegetais que também ajudam demais quando você quer dar uma variada nas proteínas que você come. Então, para não comer toda hora proteína animal, eu comia, por exemplo, cogumelo, que é uma excelente fonte de proteína e é uma proteína vegetal. Eu comi bastante quinoa, então eu dava também essa chance da proteína vegetal e não só a proteína animal. E aí, todo dia de manhã, no café da manhã, além da refeição que eu montava e tal, eu fazia um suco funcional todo dia de manhã. Aí tinha o suco amarelo, o suco vermelho e o suco verde. Todo dia de manhã eu tinha que tomar algum suco. Meu preferido era amarelo. Se vocês quiserem, eu posso falar receitas pra vocês num próximo vídeo, sei lá. Mas se vocês pesquisarem na internet sucos funcionais, tem várias opções de suco verde, várias opções de suco amarelo, suco vermelho. Basicamente é só a questão de você fazer o suco funcional junto com a alimentação de manhã. Primeira coisa que eu tomava, assim, era a água, que eu falei pra vocês em jejum. E daí, quando eu ia me alimentar, eu tomava primeiro o meu suco funcional e depois eu comia. Eu reduzi muito, praticamente cortei a cafeína nessa fase. Então, eu sei que grávida, meu médico deixa eu tomar um café por dia. Mas no pré e na implantação, eu cortei. Só em caso muito extremo eu tomava a cafeína. De resto, eu cortei mesmo. E se eu tivesse com muita vontade de tomar café, eu tomava o café coado, que ele é mais fraco. Eu não tomava o café de máquina, nem Nespresso, essas coisas assim. E aí outra coisa que a endócrino falou que era muito importante era evitar os adoçantes e o açúcar. Então eu não comia nada com açúcar e eu também não comia nada com adoçante. Então se eu queria adoçar alguma coisa, eu usava o mel, opções mais naturais, tá? E isso eu fiz nesse pré e durante a implantação também. E hoje eu evito os adoçantes, mas ainda como um ou outro, principalmente os mais naturais. Bom, eu já eliminei aspartame da minha vida, mas aí sucralose eu como muito de vez em quando, eu dou preferência pro stevia, que é teoricamente o mais saudável deles, mas ainda assim é melhor que seja o açúcar demerara, esses açúcares de coco, que são mais saudáveis. Queria dar uma noção geral, assim, da minha alimentação. É lógico que eu não vim aqui mostrar o cardápio pra vocês, mas basicamente é tudo aquilo que a gente já imagina, mas aí ouvindo uma médica falando, dá muito mais respaldo, muito mais segurança. E eu vou falar pra vocês, não era uma dieta de emagrecimento, né? Até porque eu tava super inchada pós-coleta, então eu tava, assim, acima do meu peso, etc. É lógico que ajudou a manter, né, meu peso no pré-implantação, mas eu não sinto que eu emagreci, não era esse o propósito era mesmo uma coisa de saúde. Eu me sentia muito mais disposta, eu tava feliz da vida fazendo essa dieta, não foi sofrido, nada sofrido, assim. Eu comia feliz, assim, as meninas estavam em casa, também se inspiraram, as que trabalham comigo, elas vinham almoçar e elas falavam, nossa, eu vou comer junto com você, porque era uma comida gostosa, deliciosa, saudável. Então eu gostei muito de fazer, se você tiver tempo aí, na pré-implantação e na implantação, nos primeiros momentos, assim, da sua gestação,
é uma dieta que vai fazer muito bem. Então, assim, não tem contraindicação, ela é ótima. E eu espero que tenha sido legal e útil para vocês essas dicas que eu dei. Outra coisa, depois da implantação, eu fiz junto das meninas, eu fiz dessa vez também. Bom, isso são crenças populares, isso não é médico que me falou, tá? O que a médica fala é que você tem que se hidratar muito bem, se alimentar bem, isso eu já tava fazendo. Mas coisas que eu fiz na das meninas que eu repeti nessa, é que eu comi physalis, que é aquela frutinha que falam que é super boa. Comi inhame, comi mandioca, comi esses tubérculos que eles falam que ajuda. A única coisa que eu não fiz, que eu fiz nas meninas e não fiz dessa vez, eu até acho que fiz uma vez, mas eu acho que daí eu parei, era tomar Gatorade. Eu tomei 1 dia, 2 dias Gatorade, mas de resto eu tomei muito mais suco natural e água mesmo, né, pra hidratar. Fiquei na noia do Gatorade não ser muito natural, e aí, como eu tava nessa dieta mais natural, dessa vez eu tomei acho que 1 ou 2 no máximo. Das meninas eu tomei bastante Gatorade. E eu também não comi gelatina, porque gelatina tem corante e é contra completamente essa fase de alimentação natural que eu tava fazendo, então eu não fiz. Então são 2 coisas que eu não fiz, mas de resto eu fiz. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que tenha sido útil de alguma forma. Comentem aí nos comentários se vocês também fizeram algum tipo de preparação diferente, se vocês gostaram das dicas. E é isso. Só para falar, a endocrinologista que eu me consultei antes era da clínica Wake, que é uma clínica de saúde e bem-estar, que vai para uma coisa que cuida do seu corpo, mente e espírito. Eles são super, assim, vibes natural, natureba, mas é muito legal, assim, o approach deles. E agora, na gestação, quem tá acompanhando e cuidando da minha alimentação é a Clínica Seven, que sempre cuida de mim. Putz, já faz mais de 6 anos, né, que eu me consulto com eles, vai on and off, né, tipo, vai e vem, eu sempre vou neles, continuo neles e tá sendo ótimo também. A Nutri de lá super me ajudou a pensar em nutrientes, etc e tal. Então tem essas opções aí para vocês que estiverem buscando orientações que são super importantes. A alimentação é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo da alimentação na gestação. Então me comentem aí se vocês querem, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!